Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal e vamos falar com vocês hoje sobre o infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST. Então você que é enfermeiro, técnico de enfermagem, precisa conhecer muito bem sobre este assunto. Por quê? Vai ser necessário realizar exames nesse paciente, vai ser necessário realizar medicações para dor anginosa, medicações para fazer venodilatação, dilatação coronariana, se for necessário, tá certo? Vai ser às vezes necessário realizar nesse paciente medicações fibrinolíticas. E aí você precisa conhecer tudo sobre esse paciente. Então, se você não sabe nada disso que eu estou te falando aqui, fique comigo nesse vídeo até o final. Você vai sair daqui com muito conhecimento. Só que para facilitar a didática, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá bom? Porque ficou bem comprido. Então, vai ter 2 ou 3 vídeos e aí eu vou montar uma playlist e aí vocês seguem essa playlist para absorver todo esse conhecimento. Então, vamos começar falando aqui sobre a fisiopatologia, tá? Então, o que é realmente o infarto agudo do miocárdio? No coração, então ele é nutrido, certo? E esse coração, para ser nutrido, ele precisa ser nutrido por algumas artérias, né, que traga oxigênio, que traga nutrientes, e essas artérias que nutrem o coração são as coronárias, tá certo? Então, se uma dessas artérias coronárias, tá, sofrer alguma obstrução, seja por uma placa de ateroma, ou seja algum trombo que, né, se desprende lá para cima, vem e obstrui esse trombo, né? Assim que esse trombo ele obstrui a artéria, o fluxo sanguíneo não continua. E na parte seguinte, né, o tecido cardíaco, a célula cardíaca, que é o cardiomiócito, passa a sofrer, tá? Por falta de oxigênio, falta de nutriente. E essa falta de oxigênio leva à isquemia, e se essa isquemia ela não for tratada, o paciente ele vai entrar então num quadro aí de morte celular irreversível, tá? Essas células começam a morrer, essa morte se torna irreversível, você não consegue tornar atrás, e aí esse tecido cardíaco, né? Esse tecido cardíaco aqui que é contrátil passa a ser um tecido que não é mais contrátil, beleza? Então, quais são os sinais e sintomas de um paciente com IAM? Tá? Às vezes nem ele sabe, tá? Mas ele chega com esses sinais e sintomas, você está lá na triagem, realizando o seu atendimento, e o paciente chega lá e fala assim: pô, enfermeiro, eu tô com uma dor no peito, uma dor em aperto, uma dor retroesternal. Lógico que ele não vai falar com essas palavras, mas uma dor no peito, parece que aperta, uma dor que ela vem aumentando cada dia mais, né, cada vez mais. Essa dor ela tá indo pro braço esquerdo, tô sentindo essa dor subindo pro pescoço. Então, são sinais e sintomas que vai levar você a pensar. Então, essa dor precordial que pode vir para o membro superior esquerdo, essa dor que pode irradiar para a mandíbula, para o pescoço, pode vir também para o abdômen. Às vezes pode estar acompanhado também de náusea, sudorese, vômito e até mesmo alguns desconfortos respiratórios, tá? Então, esses são os sinais e sintomas. Essa dor aqui é uma dor que o paciente ele toma remédio para dor, dipirona, toma algum relaxante muscular e não melhora. A dor ela é sempre em aperto, progressiva, né? Cada hora que passa ela vai aumentando mais. Então ela é uma dor que não vai ter resolutividade. Por que não vai ter resolutividade com esses medicamentos, né? Com esses analgésicos, voltando lá, porque você tem uma artéria obstruída, e pela obstrução dessa artéria existe a ausência de nutrientes, né, de oxigênio principalmente, tá? Nutrindo as células posteriores, né, que vão ser irrigadas aí por essa artéria que está obstruída. Então, por isso que essa dor, né, essa dor anginosa aí, ó, ela vai se tornando cada vez mais progressiva, cada vez maior essa dor, tá bom? E aí você suspeitou disso, nossa, aparentemente, né, parece ser um IAM, né? Vamos pedir um eletro para esse paciente.
Então você, como enfermeiro na triagem, pode solicitar um eletrocardiograma para esse paciente. Assim que esse eletro ficar pronto, já mostra para o emergencista, tá? Ou mostra lá para o médico que está à sua disposição ali. Mostra, pede para que ele avalie. Porém, não é apenas porque é o médico que vai realizar o diagnóstico, não significa que você, quanto enfermeiro, não tenha que conhecer do eletrocardiograma, principalmente, das coisas básicas do eletrocardiograma. Então, saber o que significa uma onda P, o que significa um complexo QRS, o que significa uma onda T. Isso daqui, tá, que eu estou te mostrando, isso daqui, ó, é o fisiológico, tá? É o normal. Então, a onda P, ela representa a contração dos átrios, belezinha? Vou até tentar desenhar aqui para você, hein? Vou abusar aqui agora, hein? Vamos lá, um coração aqui, ó. Maravilha. Mais ou menos, hein? Então, vamos lá. Ih, meu desenho apagou. Mas, enfim, onda P representa a contração do átrio. Então, a parte superior do coração, o átrio direito e esquerdo, ele é representado pela onda P, porque quando o impulso elétrico ele sai do nó sinusal, ele se espalha pelos dois átrios. E essa onda P, ela pega, esse impulso elétrico, no momento de contração do átrio. Aí tem uma pausa, Essa pausa é o momento lá, então, que esse estímulo está no nó atrioventricular e vai ser descarregado esse estímulo elétrico nos ventrículos. E quando o ventrículo contrai, você tem aqui o complexo QRS, tá bom? Então, assim que o ventrículo contrai, você tem o complexo QRS, tá? Depois, quando o ventrículo está relaxando, voltando para a posição normal dele, você tem a onda T, beleza? Num paciente que está com um quadro suspeito de IAM, pela história dele, que ele vem contando ali, essa dor anginosa e tal, quando realiza um eletro, no paciente que tem supra do segmento ST, você vai encontrar essa formatação aqui, ó, de ondas. Então, tem a onda P, que é a contração dos átrios, tem o complexo QRS, porém, quando chegamos no segmento ST, que é esse espacinho aqui, ó, dessa pontinha até o T, tá? Que é o segmento ST, ao invés dele estar pequenininho assim, ó, ele tem esse supradesnivelamento. Então, isso é um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento ST. Lógico, não podemos afirmar de imediato que é realmente um infarto com supra de ST, porque existem outras doenças que geram esse supra de ST também, tá? Mas a princípio, entenda que um IAM com supra de ST vai estar assim. Existe infarto também, preste muita atenção, que não tem o supra de ST. Ele tem inversão de onda T, ou difusa, ou então ele tem um infra de ST, ao invés de estar para cima, ele está para baixo. E aí precisa ter outros exames complementares para que esse diagnóstico seja realizado. Mas você precisa saber disso. Então, por isso que eu já trouxe o que é uma onda, de um traçado eletrocardiograma normal e o que é um alterado. Tá? Hoje a gente está conversando apenas sobre infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Então agora você já sabe que isso daqui é o normal e que isso daqui é um supradesnivelamento ST e que pode significar um IAM. Porém, os infartos, aí pelas estatísticas, 30%, 40% só tem supra de ST. Os demais não tem, tá? Então, os demais, aí vai ter que ser avaliado troponina, que é uma enzima cardíaca. Os demais vai ter que ser avaliado se tem inversão de onda T,
né? Se tem um infra de ST, aí é outro caso, tá? Mas a princípio eu gostaria que você entendesse esse, tá bom? E aí, não adianta ter apenas um supra de ST, eu vou falar, o cara já está infartado com supra de ST. Não, é necessário que tenha pelo menos mais de duas derivações consíguas, sabe? Então, ó, eu tenho no V2, no V3 e no V4, tá? Então, vamos lá, eu tenho no V2, no V3 e no V4, que são derivações precordiais, né, do eletrocardiograma de 12 derivações, com supra de ST. Então, aqui ó, eu tenho supra de ST, aqui eu tenho supra de ST, e no V4 também tenho supra de ST. Então, tem 3 derivações ali, uma seguida da outra, mostrando esse supra de ST, tá? O que não daria é eu ter aqui, ó, por exemplo, um supra de ST no V1, e aí depois no V4, não faz o menor sentido, tá? Então, elas precisam ser consíguas, tá bom? E aí eu vou trazer agora para vocês, com essa imagem, você consegue entender realmente como que é o posicionamento desses eletrodos, né? E que esse posicionamento desses eletrodos, no caso aqui, ó, precordial, tá? O V1, V2, V3, V4, V5, V6, ele permite com que eu consiga ver o coração de frente, tá? A parte, né, de frente do coração, olhando ele de frente. E que as outras derivações, como D1, né, derivações D2, derivação D3, AVR, AVL e AVF, vai permitir com que eu consiga ver o coração de outras posições, tá certo? Então, temos derivações precordiais, que são essas daqui, tá? E esses eletrodos periféricos que vão dar as outras derivações, tá? Vão auxiliar até enxergar as outras derivações. Então, são eles que fazem isso. Então, aqui tem um coração bonitinho que eu trouxe para vocês. Então, vamos lá. Aqui estão os átrios, correto? Aqui embaixo os ventrículos, beleza? Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. O impulso elétrico cardíaco, ele vem de cima para baixo, certo? E de trás para frente. Então ele vem de cima para baixo e de trás para frente. Então ele vem de lá de trás para frente, tá? É assim que funciona o estímulo elétrico cardíaco, tá? Então essas outras derivações aqui, ó, V1, V2, V3, V4, V5, V6 que eu mostrei para você, você está vendo o coração na parte, né, de frente. O AVR, tá bom? Que é uma amplificação ali, né, dessa derivação. Você consegue ver ele por cima do lado direito, beleza? O AVL, você consegue ver ele por cima do lado esquerdo, né? E lateral também, né? A parte lateral. O D1, você consegue ver essa lateral do coração também aqui, ó, do lado esquerdo, tá certo? O D2, você consegue observar a parede inferior do coração. O AVF, também você consegue verificar a parede inferior do coração e já mais para o lado direito. E o D3, também inferior, também mais para o lado direito, certo? Então, quando se diz, o paciente ele tem um infarto de parede inferior do lado direito. Então, nisso, o que vai estar com supra? Vai estar com supra a derivação D3, a derivação AVF e a derivação V2 lá naquele eletrocardiograma. Então, vamos supor que eu falo para você, ó, o paciente ele tem um infarto, né, de parede inferior, né, direita. E aí aonde que eu vou verificar isso no eletro? Na posição, na derivação D3, AVF e D2. Vamos lá? Então aqui, ó, presta atenção, derivação D3, beleza? Derivação D2,
e derivação AVF. Elas são as responsáveis ali por enxergar a parte inferior. Nesse caso aqui, esse eletro é o mesmo eletro que eu tinha pego do outro slide, tá? Mas só para você entender. Então aqui, ó, vamos voltar lá no nosso paciente que estava suprado no V2, no V3 e no V4. Então, ó, ele tem um infarto provavelmente nessa região, V2, V3 e V4, tá certo? E aí tem uma tabelinha que ela te ajuda a identificar realmente da onde está vindo, em qual parede realmente está acontecendo, ó. De V1 a V4, tá? A parede ela é anterior e a provável artéria é a artéria coronária anterior, tá? Então, vou deixar essa tabelinha aqui com vocês, para que sempre que vocês quiserem pesquisar, fica mais fácil, beleza? Como, então, que é feito os diagnósticos desse paciente? Então, a princípio, pede-se o eletrocardiograma, também pede-se troponina sensível, tá? Ah, o que é troponina? Não sei o que é troponina. Então, a troponina, ela está presente nas fibras de contração do músculo cardíaco e ela é específica do coração, tá bom? Então, a troponina ela é específica do coração. Então, temos a troponina sensível e aí você faz ela na chegada do paciente, colhe esse exame. Depois de 4 e 6 horas você colhe de novo. E aí você vai observar se teve uma elevação dessa troponina. Então, você pega o resultado anterior e o outro que você coletou, de 4 a 6 horas, e observa se tem essa elevação. Temos também, já chegando aí em grandes centros, a troponina ultrassensível, já é essa realidade. Você faz ela na chegada do paciente, tá certo? Colhe esse exame e depois de 1 a 2 horas você também colhe novamente. E você consegue realizar essa variação. Então, você consegue observar se a troponina está aumentando neste intervalo de tempo. E aí, troponina aumentando, o que significa troponina aumentando? Vamos voltar lá no começo. Vamos lá. Então, você tem a célula cardíaca, que eu falei para você que ela estava sofrendo com essa morte celular, ela estava entrando num processo ali de ausência de oxigênio, ausência de nutrientes, e essas células começam a sofrer, e aí começa a ter destruição celular. Vamos voltar lá. Começa a ter destruição celular, e quando essas células começam a se destruir, aquelas enzimas cardíacas, no caso a troponina, ela começa a cair na corrente sanguínea, e aí você consegue dosar essa troponina, entendeu? Certo? Também pode ser pedido CKMB, porém CKMB ela também é uma enzima, Só que ela não é específica do músculo cardíaco, Você pode utilizar ela, mas ela não é específica. O que é específico é a troponina, certo? Então vamos parar esse vídeo por aqui. Eu tenho muito mais para falar com vocês ainda sobre medicações, só para você ter um gostinho, ó. Pronto. A gente ainda no outro vídeo vai falar sobre medicações, tá? O que eu vou fazer também? Essa aula inteira eu vou deixar ela disponível, tá? Num link aqui na descrição, aqui embaixo desse vídeo, para você poder baixar essa aula e ficar com ela no seu celular. Principalmente a parte das medicações, vai ser a mais importante. Porque sempre que você tiver dúvida, você vai lá, corre, dá uma olhadinha. Qual que é a dose, qual que é a miligramagem, qual que é a via de administração. Então, esse vai ser o mais importante. Esse vai ser o supra-sumo aqui da nossa aula. Vou deixar na descrição do vídeo o link, você vai clicar nele para você adquirir essa minha aula aqui, que eu vou deixar ela em PDF, eu vou deixar ela lá. Tá? E aí você consegue ter ela no seu celular, porque a hora que você precisar, já está lá. Então, vou encerrar aqui o vídeo com vocês e te espero vocês agora no próximo vídeo falando sobre medicações, tá certo? Que é o importantíssimo aqui, porque se você não tratar esse paciente agora nessas primeiras horas, seu paciente ele vai evoluir mal, tá bom? Então, foi um prazer ter vocês aqui e até daqui a pouquinho.